Erguer e Ajudar, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é, realmente, um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Na bela página de Emmanuel, aprendemos acerca da necessidade de ação no bem. Saindo do discurso vazio ou indo além do discurso edificante, estendendo as mãos para quem necessita. Sabemos da importância da palavra que divulga o Evangelho, que convence, que demonstra o amor de Deus pela lógica dialética. Porém, Pedro destaca aqui a importância da ação, da atividade no bem. Nessa passagem, o apóstolo não se limitou a falar belas palavras, mas também estendeu as mãos a fim de que aquela que necessitava se levantasse. Esse simbolismo, portanto, deve ser compreendido, conforme Emmanuel, como a necessidade de nos erguermos para o conhecimento, para a virtude e também levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Não basta para isso falar, dar sermões, apesar disso ser um apelo sublime que o próprio Cristo nos concedeu. Mas é importante também, além da palavra,
multiplicar os pães, restabelecer o ânimo da multidão esfaimada. Nós que já não estamos mortos na ignorância, se hoje já temos o conhecimento do Evangelho, já podemos desfrutar algumas bênçãos e por isso precisamos estender o socorro àqueles que não conhecem, que ainda estão nas lutas cotidianas sem o apoio do Evangelho. Para essa tarefa, é necessário ir além dos discursos. Nossas mãos precisam estar ativas nas obras do bem. Sem esse empenho na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, de nada adiantará as observações excelentes, os discursos. Por isso, encontrando aquele irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-lo com o recurso do Verbo transformador, sem esquecer da lição de Pedro, estendendo, portanto, as nossas mãos fraternalmente. Agradecemos ao Mestre amigo, como sempre fazemos diariamente, rogando a sua presença em nossas vidas, nos consolando, nos envolvendo, nos demonstrando que o caminho que leva ao Pai é aquele que fala do Evangelho e principalmente o pratica na atividade cotidiana. Que possamos ouvir o conselho de Emmanuel e exercer a caridade através de atitudes, de atividades, estendendo nossas mãos para levantar os caídos. Graças damos, Senhor, a Ti hoje e sempre, e pedimos que o Teu Evangelho se faça presente em nossas mentes e corações, nos auxiliando a prática da reforma íntima, da mudança de pensamento, de atividade cerebral para o bem, cultivando uma psicosfera sadia e equilibrada, através de leituras edificantes, da prática da caridade, do exercício do Evangelho em nossas existências. Que esse amor alcance aqueles que necessitam e que estão em nossas mentes nesse momento, que eles recebam essas vibrações de luz e de paz, e que todos nós, em sintonia, avancemos na estrada evolutiva, caminhando lado a lado na direção do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.